Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, hoje nós vamos fazer uma abordagem de um tema que está vigente. Está todo mundo vivendo isso no país inteiro, que são as eleições. Eleições que vão escolher nas cidades, nos municípios, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e vereadoras. Teremos até domingo um festival de caminhadas, de atos públicos, de palestras, com maior intensidade. Só que para chegar até aí, houve todo um enredo, todo um processo complexo de envolvimento, de articulações, de movimentações, de tentativa de sabotagem, de fake news, enfim, um pandemônio para se chegar até às 8 horas do próximo domingo, quando serão abertas as sessões e as pessoas poderão se dirigir às suas votações. Algumas federações e alguns partidos tiveram episódios que foram bizarros, surreais. Tivemos conflitos internos, sabotagem, tivemos até em determinadas situações necessidade de intervenções de segurança por conta de que a discussão acabou sendo tão áspera que as agressões físicas ocorreram. E talvez aqui em Itabuna, a situação que mais nos deixou atônito em decorrência das incorreções foi envolvendo a Federação Pessoal e Rede Sustentabilidade. Essa federação obedeceu uma exigência de união que veio de cima para baixo, que as federações elas são compostas por decisões dos diretórios nacionais dos partidos políticos. Ao chegar no núcleo principal, que é o município, que é onde as eleições acontecem, muitos dos seus dirigentes tiveram que se acomodar, se readequar a uma harmonia que até então não existia. E pessoal e rede aqui em Itabuna nunca foram unidos. Podiam até não serem brigados, antagônicos, enfim, mas nunca houve antes uma união entre esses dois partidos. Em função da federação, acabaram tendo que estar no mesmo palco, no mesmo palanque. Mas desde o início dessa história, que já aconteceram complicações. Desde, por exemplo, da montagem do rede, um momento o rede estava sob a coordenação do Dinailton, e lá não é presidente, é porta-voz. No outro momento já era a professora Cleonice. Havia um imbróglio na rede, em que você numa semana tinha uma realidade diretiva, já na subsequente a semana já mostrava uma situação completamente adversa. No pessoal não foi diferente. O pessoal tinha no professor Marcos, o seu dirigente maior, e aí houve ali o que eles chamam de congresso para a escolha da nova diretoria, e isto ocorreu com o resultado do Davidson suceder o professor Marcos. Então já começou a federação com esses dois partidos convivendo com conflitos internos. Quando passaram a se unir por conta de uma legislação eleitoral, essas arestas não foram sanadas, permaneceram desarmoniosos. A rede com seus conflitos internos e, por sua vez, o pessoal também não estava ali se organizando com seus dirigentes. E dois partidos pequenos, dois partidos que não tinham tamanho nem contingente suficientes para justificar esses conflitos. Uma vez iniciadas as campanhas, ali no chamado pré-momento eleitoral, o Dinailton Oliveira, então candidato da rede, candidato a prefeito, conseguiu uma certa maioria no pessoal, mas não conseguiu maioria no partido que era dele, que era a rede, o que acentuou mais ainda o conflito. No conflito do Dinailton com a direção da rede, ganhou a direção e a professora Cleonice acabou sobrepujando a proposta ou a pretensão do Dinailton ser prefeiturável. Dinailton acabou abdicando da candidatura, ou sendo obrigado a renunciar à sua pretensão de ser candidato a prefeito pela segunda vez em Itabuna, e a Cleonice foi guinada à titularidade da candidatura majoritária com a anuência do PSOL. Pronto, definido isso, se esperava que as coisas fossem normais, que as coisas fossem transcorrer com a mais absoluta normalidade, mas não foi isso que aconteceu, né? A rede até que se apaziguou um pouco, né? Poucas arestas, mas o pessoal não.
E quando há uma federação, deixa de existir a unidade partidária, a unilateralidade. O PSOL deixa de ser o PSOL, a rede deixa de ser a rede e ambos formam a federação. Nessa federação, como eu dissera antes, os dois acabam sendo um corpo só. E aí os conflitos acabaram também sendo acirrados envolvendo essas duas agremiações. Lá na rede, no PSOL, acabou tendo um desfecho de inviabilidade de algumas candidaturas. Dentre as candidaturas, e olha que o partido teve na eleição passada 19 candidatos proporcionais, ou seja, 19 candidatos e candidatas a vereador e a vereadora na eleição retrasada. Já nessa vigente, o PSOL só teve, o PSOL e a rede somente 11 candidatos. A rede 6 e o PSOL 11 candidatos, ou seja, caiu de quantidade de candidaturas. Enfim. E aí acabou, dentre os candidatos que não vão poder permanecer com suas pretensões de se tornar vereador, está o professor Max. E aí nós convidamos ele. Porque tudo que eu falei aqui é o que eu tenho de conhecimento e que é do conhecimento das pessoas. Mas existem nuances, existem coisas que são de particularidades internas dessa federação. E é isso que a gente vai tentar extrair. Nós vamos querer saber do professor Max como é que hoje está a legitimidade da rede e do PSOL para permanecerem participando da campanha eleitoral 2024. Nós vamos querer saber também do professor Marques o que efetivamente motivou a sua renúncia ou a sua defenestração de candidatura. Então, outros assuntos virão em decorrência daquilo que a gente vai, a partir de agora, começar a conversar olho no olho com o professor Marques, a quem a gente saúda com o nosso bom dia, querido professor Marques. Bom dia, Val Cabral. Obrigado pelo espaço aqui na TVI, né? Essa emissora, a primeira canal aberto do Brasil. A Barbosa sempre na frente, né? Um timoneiro nessa área de comunicação. Eu vim aqui logo de início, Val, explicar que não houve renúncia da chapa coletiva Itabuna pela Educação, composta por mim, por Tereza Salles, por Cristina Viana, Wesley Oliveira e Camille Marques, né? Essa é uma chapa coletiva, que todo mundo já sabe como funciona, mas, Val, antes de falar o que realmente aconteceu, a gente precisa contextualizar as coisas. Eu estive presidente do PSOL, de Itabuna, de 2018 a 2023, foram 5 anos. Eu fui secretário-geral na gestão de Correia, Carlos Correia. Estou filiado ao partido desde 2012, então eu tenho 12 anos de partido. Seria a minha 5ª eleição pelo PSOL. Fui candidato a vice-prefeito com o Mr. Cuca, fiquei responsável pela documentação e assim o fiz. Em 2018 fui candidato a deputado estadual. Em 2020 fui candidato a prefeito com a chapa com Ciro Salles vice, onde nós montamos nosso grupo, né? Porque o pessoal tem as correntes. O grupo de Max, eu convidei 18 pessoas e apenas o atual presidente que veio com a candidatura independente, né? Fora desse campo nosso, da nossa equipe Cauê. Em 2020, inclusive todos a documentação, e daqui a pouco eu vou explicar como se deu esse processo. Em 2022 fui candidato a senador em uma chapa coletiva, eu, Zé Costa aqui de Itabuna e Tâmara Azevedo de Salvador. Bom, primeiro dizer para todo mundo, né, deixar bem claro, eu quero deixar claro, muito claro, que eu não renunciei. Lá na Justiça Eleitoral não tem o nome renúncia. Só 2 renúncias no PSOL, que foi uma baixa muito grande, né? 2 mulheres, elas renunciaram. Então, quando renuncia, também você tem que repor. Não sei como é que está essa situação, porque não estou na direção municipal. Então, Val, em 2020, na pré-campanha, nós começamos a pegar os documentos dos pré-candidatos e eu fui até Militão,
lá Militão, todo mundo conhece na cidade, uma pessoa que não gosta de coisas erradas, ele faz tudo certo, não é à toa que é o maior escritório que atende não só Itabuna, mas a região, e fiz o contrato com um pré-contrato com Militão, para ele cuidar das 18 candidaturas a vereador e a candidatura nossa de prefeito e de vice. Levei os documentos, Militão começou a fazer um trabalho de digitalização dos documentos e tudo mais. Na chapa teve 4 que não quiseram ir para lá, Davidson e mais 3 companheiros, eles foram para prestar contas não quiseram ficar com o Militão, inclusive eles tiveram as contas rejeitadas, o próprio Davidson ficou inelegível por conta de erros de prestação de contas, né? E os outros 3, etc. Mas aí o que foi que aconteceu? Militão começou a fazer as inserções, tudo, começou a preencher depois da convenção, Militão inclusive foi para a convenção nesse ano. E aí, com 3 dias, eu recebo uma ligação da secretária de formação, Elze Facnet, dizendo que o pessoal não iria mandar recursos para pagar o advogado e o escritório de contabilidade. E foi muito constrangedor para mim, pela minha proximidade com o Militão, mas ele está lá no São Caetano, na casa dele, no escritório dele, e ele é testemunha disso, porque senão não estaria falando aqui. E aí Militão me reportou, eu fui até Militão, ele entendeu, eu pensei que ele ia ficar chateado comigo, né? Porque nós tínhamos acertado um valor para receber com fundo eleitoral e tudo, e etc. E aí eu peguei esses documentos, fiquei na mão e contratei Fernanda Félix, a jornalista. Falei, Fernanda, eu preciso que você escaneie, tenha senha, tenha acesso e etc. E assim foi feito. Com 2 dias, o Oswaldo, né? Cordeiro, chamado de Oswaldinho, da APS, que a gente ligou para mim e disse, Max, estou passando o contato do contador e do advogado. Como eu já estava em campanha, porque já teve a convenção e tudo mais, Fernanda ficou encarregada, inclusive está tudo isso documentado em e-mail, ela pode ser ouvida, né? Porque o atual presidente disse que eu não prestei contas eleitoral do partido em 2020. Isso é mentira dele, isso não é verdade. Inclusive, claro, estava sobre minha responsabilidade, eu não posso me eximir da responsabilidade. Mas o contexto foi esse, Val. E aí, o que foi que aconteceu? Fernanda alimentou, inclusive todas as candidaturas nossas, de prefeito, de vice e dos vereadores, dos 15 vereadores que estavam sobre a nossa responsabilidade, todos tiveram as contas aprovadas e etc. Aí o que é que acontece? Lá, o escritório da Expertisa Contabilidade, que tinha título como contador, entrou em contato comigo, a secretária, que eu não sei o nome, né, não lembro. E o advogado, o escritório de um advogado por pernome Juazeiro, que eu tenho o nome dele completo aqui, mas ficou responsável pela prestação de conta do partido. Em 2021, veio uma diligência para o partido. Eu entrei em contato, mas todo contador e advogado também recebe as notificações e o próprio partido também recebeu. Eu recebi, passei para dirigente, então presidente já não era mais Fábio Nogueira, era Elze, é o que o pessoal chama de Elzinha, e ela deu os encaminhamentos, disse, Max, nós estamos resolvendo, e etc. Depois, conversei com o Oswaldo, não, Max, aí eu perguntei ainda, está faltando documentos, inclusive tem tudo isso registrado no meu Zap, e tem tudo isso registrado por e-mail, né? Porque qualquer pessoa que falar que foi sobre minha responsabilidade, eu vou entrar, Val, contra um processo, porque estava sobre minha responsabilidade, jamais posso me eximir disso, mas quem ficou encarregado, eu não tenho um poder, Val, de contador nem de advogado, eu não posso me defender um processo. Max, por que você não constituiu um advogado e um contador para entrar no processo? Mas veja bem, o partido a nível estadual se comprometeu, eles receberam o financiamento de campanha, o escritório não fez favor para o pessoal. Os advogados perderam o prazo, e esse prazo tinha que ser, né, perdeu o prazo, o advogado tinha que ser até acionado na OAB, porque quando o advogado perde um prazo,
não é o partido que tem que responder na OAB. Quem responde é justamente o advogado. Então, essa é a situação da prestação de contas de 2020. Quando houve a eleição, o Congresso, as plenárias em 2023, a chapa opositora à nossa candidatura, mesmo porque eu já tinha externado que não seria mais presidente, porque já estava há 5 anos, a gente organizou o partido. Aí, quando a chapa adversária, concorrente, ganhou a eleição no Congresso em setembro, agosto, setembro, o que aconteceu? A partir daquele momento, eu fui na Receita Federal e o Davidson Brito assumiu a presidência do partido. E quando você assume a presidência, inclusive, quando eu assumi em 2018, Val, tinha 7 contas atrasadas do PSOL. O que foi que Max fez? Eu falei, poxa, foram os outros, mas eles não respondem mais. Quem responde é justamente o que assume. Quando Davidson Brito assumiu a presidência, e se ele quer jogar isso contra mim, eu acho que ele está sendo leviano, porque quando assume, a gente não tem ingerência nenhuma, inclusive não faço parte da diretoria da executiva municipal. Entreguei tudo justamente para não atrapalhar o andamento dos trabalhos deles. Eles ganharam a eleição, pode ir para lá fazer as organizações. Bom, isso implicou no DRAP. A presidência do partido foi acionada, Militão avisou a professora Cleonice e a Davidson Brito, bem antes, que o partido estava suspenso, que ia ter problema. Então eles também foram avisados, não é? Moral da história. O que ocorreu? Teve a convenção e o partido ainda estava suspenso. Quando eu mandei um zap para o presidente, porque eu como candidato, ele disse, não se preocupe, está no meu zap, que está tudo resolvido. Beleza, beleza. Teve uma reunião na casa de Davidson com os pré-candidatos e ele apresentou Alexandre como responsável para pegar os documentos dos candidatos. O que aconteceu? Eu mandei toda a minha documentação e entreguei dia 17 de julho, a convenção foi em agosto, no início de agosto, 3 ou 4. E eu entreguei quase 15 dias antes toda a minha documentação via zap, e dia 6 eu estive na casa de Alexandre, eu tenho prova disso, está tudo aqui documentado. Eu entreguei a Alexandre as minhas 2 descompatibilizações, a do estado e do município, e entreguei as minhas certidões, foto, para fazer o hack, né? O RCC lá. E aí o que é que acontece? Entreguei em mãos, protocolei, entreguei uma pastinha, então eu fiz o trabalho 2 vezes, parecendo que eu sabia que algo poderia acontecer. Porque poderia mandar pelo zap e dizer, sumiu. Aí eu levei a documentação e entreguei na mão de Alexandre. Para minha surpresa, eu fui pegar uma certidão no cartório eleitoral, fui procurar a Everton. Quando eu chego lá, ele disse, suas descompatibilizações não foram anexadas no DRAP. E o partido foi avisado, mesmo que ele não tivesse, Val, colocado as minhas 2 descompatibilizações, o partido foi notificado, mas não foi maldade comigo não, porque mais 6 pessoas estão com problemas e mais 3 com outro tipo de problema. Hoje, das 17 candidaturas, apenas 4 estão ainda apta, entre aspas, porque ainda tem um processo, que é do DRAP, para ser respondido, mas as outras candidaturas. Então, eu entrei em contato com o advogado disse que a gente perdeu os prazos, né? Ah, Max, mas você não queria o advogado do partido. Certo, mas, porém, o partido foi avisado. E um presidente, independente da ideologia, tem que cuidar das candidaturas com zelo, como eu fiz, até mesmo com o Davidson. Ele era adversário político nosso, lá dentro da corrente, mas a documentação dele, Val, foi a primeira. Só para você ter ideia, eu só passei na televisão uma vez, enquanto a candidatura dele pareceu mais de 8. Isso, mas deixa eu concluir. E aí o que é que acontece? Qual é o problema agora? Max, dia 30, foi julgado. Eu entrei com recurso com o advogado, doutor Fabrício, o juiz lá em Salvador, porque
temos dois problemas graves. O DRAP, que inclusive a professora Cleonice, que é a minha candidata, e me representa porque é professora. Mestra Vanessa também me representa. Foram duas escolhas maravilhosas para o partido, porque são educadoras, têm serviço prestado na cidade de Itabuna. Trabalhei com a professora Cleonice durante 10 anos no Colégio Médio, sei da ética, do respeito que ela tem pelas pessoas. É um nome muito bom e é minha candidata também, mesmo com todos esses problemas. Então, nós temos dois problemas. Todas as 17 candidaturas, elas estão indeferidas com recurso. Perdeu aqui em Itabuna, perdeu em Salvador e cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça Eleitoral, o STE. Então, o que é que acontece? Mas, porém, eu tenho algumas coisas a comentar. Na eleição passada, o PSOL sozinho lançou 19 candidaturas, como você havia dito. Agora, só foram 11 e 6 da rede. Dessas candidaturas, né, a gente tem inaptas. A candidatura do professor Max e mais 8. 9 não tem mais como recorrer. Estão inaptas. Já passaram do prazo. O advogado do partido, o meu, tudo bem, Max. Mas as outras candidaturas, que eu não vou citar nomes, se eles quiserem, eles venham falar por eles, porque eu não vou falar por ninguém, eu vou falar por mim, não vou citar os nomes, estão inaptas. Não vai estar o nome na urna? Sim, eu conversei com o Everton. Se eu quiser votar, para mim seria um estelionato eleitoral se eu, Max, votasse na nossa chapa. Porque eu sei que esses votos não vão ser computados. Então, existe um a ser julgado. Não, 3. 2 da rede e 1 do PSOL, a ser julgado pelo desatendimento ao requisito formal da Lei 9.504 e 97, que já passou o prazo, já perdeu a justiça nenhuma. Ela está entendendo agora que foi uma afronta do partido e não defender essas candidaturas. Tem um candidato, isso aí já é o 13º, que está por falta de quitação eleitoral. Ele tinha que se pronunciar, mas eu também não vou dizer quem é, e ele que se pronuncie. Então, das 17 candidaturas, apenas 4 com possibilidades de estar concorrendo efetivamente. Então, assim, foi de uma irresponsabilidade muito grande, né, por parte do advogado do partido, né, por conta da direção estadual, que, na época, tinha o dever de prestar contas. Eu passei 2021, 2022, 2023, questionando, né, enviando. Então, professor Max e sua chapa, nós não renunciamos, nós apenas fomos impedidos, inclusive não cabe recurso mais, foi transitado e julgado. Então, quando uma coisa é transitada e julgada, ela não cabe mais recurso, nem poderia até ter o recurso federal, mas foi 6, 7 votos a 0, indeferindo nossa candidatura na Bahia. Se pelo menos fosse 4-3, tinha entendimento, mas 7 a 0, 7 desembargadores, 7 juízes, indeferindo a minha e mais 8. Ô Max, tudo isso que você falou aí, me parece ser de difícil compreensão da maioria da população que lê essa questão de legislação eleitoral. No popular, a Federação Rede Pessoal está inviabilizada. Olha, eu acredito que tem apenas hoje 6 candidaturas que o Supremo Tribunal Federal Eleitoral, né, possa ser que seja revertida. 6. A da vice, a da prefeita, inclusive vou votar na professora Cleonice, porque eu nunca votei contra o meu partido, sempre votei a favor do meu partido. Hoje, a professora Cleonice, a mestra Vanessa e mais 4 estão aptos a concorrer mediante, se lá na frente, o Supremo Tribunal Federal, lá o STE, o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal Eleitoral, o STE, se ele julgar. Vamos supor, se a professora Cleonice for eleita, tiver a maioria dos votos, não vai ser computado. Sim, é isso que eu quero dizer. Quando chegar no STE,
que é o Tribunal Superior Eleitoral, chega lá e houver uma definição favorável, vai se deferir as candidaturas que estão aí ainda sob júdice, que são essas 6. As 2 da chapa majoritária e as 4 das chapas proporcionais, que é Rede e PSOL, embora ambas se tornem uma só, porque é a federação. A pergunta é essa aqui, ó. Independentemente, né, dessa situação, vamos que o TSE defira. Pronto, as 6 candidaturas estão possíveis de concorrência. A pergunta é, a federação está inviabilizada eleitoralmente para eleger vereador? Não. É essa a pergunta. Olha, veja bem, eu reafirmo. Se eu fosse um desses 4 candidatos e candidatas, né? São 2 homens e 2 mulheres aptas. Se eu fosse um dos 4, uma hora dessa eu estava em campanha. Eu estaria em campanha, porque cabe recurso, né? E eu poderia, de repente, o Supremo Tribunal, mesmo sabendo que não iríamos atingir o coeficiente eleitoral. Porém, eu estava apto. Então, apto, eu seguiria o caminho por conta da gráfica, por conta dos contratos, por conta do trabalho feito na pré-campanha e na própria campanha. Mas, quando eu recebi o resultado dia 23 de setembro, indeferindo, dia 24 eu já usei minhas redes sociais, dizendo que não seria mais candidato. Você acha, Val, que eu deveria continuar pedindo voto às pessoas não sendo mais candidato, sem chance nenhuma? Seria leviano, né? Seria leviano. E eu acho que eu tenho uma história política. Seria a minha 7ª eleição. Eu não poderia me Marcos, forçar. aí o que todos os consultores políticos diziam antes desse desfecho é de que o pessoal elegeria, sim, vereador. E até diziam, olha, a disputa lá é entre o professor Marques e o policial Tiago. Eles dois estão lá disputando quem vai ser o eleito pelo pessoal. Mas já estava, assim, tipo, na cabeça das pessoas, a convicção de que o pessoal, pela primeira vez, teria vereador eleito em Itabuna. A pergunta com vocês, os 19 candidatos, já seria uma coisa duvidosa, porque a conversa era se eleger. Ninguém dizia assim, ó, vai eleger e entre o Marques e o Tiago vai sair o eleito. Não, a conversa é se eleger. Havia uma dúvida quando existiam 19 candidaturas. Hoje já não tem mais dúvida, é uma convicção. O pessoal não vai eleger vereador. A rede não vai eleger vereador, ainda que o TSE defira pelo registro, pela manutenção das candidaturas. Porque partidos que estão com 18, 19 candidatos não vão fazer vereador. Aqui tem um instrumento chamado coeficiente eleitoral. O partido tem que ter 80% do coeficiente eleitoral, que está em perspectiva de 5.100 votos. O partido ou a federação tem que ter no mínimo 5.000 votos para eleger um vereador. Como na primeira rodada são exigidos apenas 80% desse coeficiente, se pressupõe ao entendimento de que 4.100 votos se elege vereador. Agora, para a rede PSOL conseguirem, com apenas 4 candidaturas, atingir esse coeficiente, é uma coisa que humanamente não dá para acreditar. Então a pergunta é, você também acha, ou tem certeza, de que o pessoal e a rede estão inviabilizados para essa eleição, eleitoralmente falando? Olha, eleitoralmente, não em parte, como eu falei. Politicamente, sim. No inverso, não? Não. Tipo assim, está viabilizado politicamente que vai participar do processo, vai terminar participando. Mas eleitoralmente é inviável, não vai eleger ninguém. Não, eleitoralmente, como eu disse assim, para atingir o coeficiente eleitoral, a gente não pode duvidar. Porque em Feira de Santana mesmo, o companheiro Jonathan, sozinho, teve 8.000 votos. E a chapa, que só tinha 5 candidatos, olha que Feira de Santana é uma cidade muito maior do que Itabuna, e lá aconteceu. Então nós temos locais onde a gente tem situações onde o pessoal, mesmo com poucas candidaturas. Eu dou uma chance de 1%, eu dou uma chance de 1%. Você está sendo generoso. Não, eu estou sendo generoso não, a gente tem que ser racional. Sim, na racionalidade, a gente também tem que conjecturar o fato de que Feira de Santana tem a realidade, o candidato lá parece que foi candidato a prefeito no anterior, teve uma votação expressiva, é um protagonista ideológico, político, há algum tempo. Já aqui em Itabuna, as pessoas com cara de pessoal, as pessoas com fidelidade, com história no partido, estão fora do processo.
Sobretudo você e o Tiago. Então não tem ninguém, não sobrou ninguém, sem demérito aos 4 candidatos. Não sobrou ninguém para você ter uma perspectiva mínima de 1%, sabe? De que pode ter um desfecho de uma votação expressiva. A gente não antevê esse tipo de possibilidade. Eu acho até que os 4 juntos não vão ter 1/4 do que é necessário para atingir o coeficiente eleitoral mínimo. Mas isso é o que eu acho, sabe? Agora, a convicção que eu tenho é de que eles não vão ter essa votação. Agora, Val, então nós temos aqui 9 candidaturas já inaptas. Sim, inviabilizou o partido. Isso tudo por desatendimento à Lei 9.504/97. O meu, eles não anexaram as minhas descompatibilizações que foi entregue. Você acha que essa situação decorreu de alguma coisa pessoal? Não. De alguma intriga? Não. De uma sabotagem? Não foi sabotagem. Ou desleixo? Não, eu acho que foi falta de experiência, de maturidade política, e eles tinham que ter contratado Militão. Eu não tenho nada contra Alexandre, mas Alexandre nunca participou de processo eleitoral nenhum, nunca foi dirigente partidário de cuidar de documentação. Em momento nenhum, o senhor Davidson Brito tinha que respeitar meus 5 anos de partido, os 17 anos de Zé Costa, e ter chamado, não, vamos sentar aqui para a gente organizar, ver o que é que está faltando. Então ele não teve essa humildade como eu tive com Correia, como eu tive com Zen, entendeu? Inclusive, quando ele foi candidato, quando tinha reunião para poder ver como é que estava o partido, eu convidava. Eu fiz até um podcast com ele, para você ter ideia, na época que eu fui candidato a prefeito. Então, o companheiro Davidson Brito, o presidente municipal, eu acho que ele não tem nada contra pessoal, mesmo porque 7 candidaturas dessas que estão inaptas, foi ele quem convidou para vir para o partido. Então, assim, ele não foi leviano. Eu não posso ser injusto. Eu digo que ele foi inconsequente, irresponsável e faltou realmente... Porque, Val, mesmo que os documentos dessas pessoas não tivessem sido anexados, o partido foi citado e eles perderam o prazo. Max, quando você fala assim, não houve nada relacionado a questões pessoais, a informação que eu tenho é que sua relação com o Davidson é intempestiva. A informação que eu tenho é que há um conflito interno no pessoal envolvendo você como ex-presidente e Davidson como atual. E que em alguns momentos, ou pelo menos um momento, a coisa se chegou a uma situação quase de agressão física. Foi o que eu fiquei sabendo. Isso é verdade? Você desmente ou você acha que realmente houve ali um momento desarmonioso, mas que as coisas se arrumaram? Val, em 2020, por discordar ideologicamente, eu não vou poder aqui negar, porque tinha mais de 9 pessoas testemunha. Em um momento lá na Câmara de Vereadores, eu tive que me conter, porque ele veio para cima de mim, para me agredir fisicamente. E também aqui no João Soares, ele e mais a família dele, o pai e o irmão dele, que Deus o tenha, me colocaram também numa situação que eu tive que sair do local e as pessoas não deixam disso. Realmente, agressão física, ele já tentou 2 vezes. E eu tenho testemunha porque tinha várias pessoas. Mas eu nunca levei isso como pessoal, porque um jovem lutador estava ali defendendo o que ele acreditava e inconsequente em tentar agredir uma pessoa que tem idade de ser pai dele, né? Então acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Eu, em momento algum, nunca levantei a voz contra ninguém. Eu dirigi o partido aqui, não fiz inimizade com nenhum político, com nenhum candidato a prefeito, quando eu fui prefeito. Então, assim... Você vê que nós temos assim, diferença ideológica, né? Eu sou da direita, você é da esquerda, e a gente teve sempre uma relação amistosa, sempre muito agradável a nossa relação. Val Cabral... Eu sou testemunha disso. Assim, Val, eu me dou super bem. Até Chico França passa por mim, vem me falar, ele é do PL, o pessoal Aí Chico, eu estou num restaurante, Chico França chega, vem falar, eu levanto, cumprimento. Azevedo me abraçou outro dia, noitão, parecia que tínhamos 100 anos que não nos víamos. O próprio Augusto Castro sempre me tratou com cordialidade. Fabrício Pancadinha, sempre eu tive na casa dele e é uma pessoa que eu gosto. O próprio Dinailton Oliveira, que seria um candidato que seria um bom nome
para a Federação Pessoal Rede. Então eu não tenho por que brigar com ninguém. Agora, eu acho que ele perdeu os prazos, a justiça vive de prazo, e ele prejudicou o sonho. Ele prejudicou o sonho de 19 pessoas, de 19 famílias. Eu peço aqui desculpas às pessoas que me acompanharam nesse processo, mas eu não poderia me eximir de vir falar o que realmente aconteceu, porque também... Você me permite também uma observação? Pode sim. É que, na verdade, essa sua intervenção agora de pedir desculpa, eu acho que não cabe. Não cabe. Por quê? A gente só pede desculpa daquela coisa que a gente efetivamente errou. O erro não foi seu. O que eu acho que você tem que pedir, eu quero sua tolerância para esse tipo de intervenção, é tolerância, compreensão das pessoas, viu? Quem tem que pedir desculpa é quem causou o problema. Segundo suas informações, você não foi o causador de toda essa celeuma. Você tem que pedir tolerância e compreensão para as pessoas. Você concorda comigo? Só para fazer uma retificação. Eu concordo com você, então eu retiro a palavra pedido de desculpa, porque realmente você só pede desculpa quando erra. Quando eu falei desculpa, é porque as pessoas acreditaram em um projeto, Val. Por isso é que tem que pedir tolerância e compreensão. Exatamente, então eu peço tolerância, compreensão das pessoas que depositaram a confiança em mim, de trazer uma campanha tão bonita, uma campanha com Tereza Salles, que foi minha aluna na década de 90, PCD, ela. Pedir desculpa a Cristina Viana, minha aluna do EJA, mãe, 32 anos. Pedir desculpa ao Wesley, que é ligado ao esporte, né? E falar para Camille Marques, que tem 18 anos, eu formei uma chapa coletiva com alunos e ex-alunos que eu, durante essa trajetória de 35 anos, Val, via como uma coisa importante e salutar. Então, eu gostaria de dizer também que a vida continua, eu continuo no PSOL, eu continuo na luta dos direitos aqui da cidade, das pessoas daqui de Itabuna e do meu país. Nada vai me abalar, nada vai me corromper, nada vai nos fazer sucumbir. Foi um erro, não é? Um erro administrativo do partido aqui em Itabuna, que realmente deixou essas candidaturas. Já lá no Divulga Cândido são 9 candidaturas inaptas. Então, por isso que eu falei para você que não foi uma coisa pessoal. Seria pessoal se só apenas a de Max tivesse inapta, mas foram 9. Com a inaptidão da sua candidatura, significa encerramento de pretensões eleitorais, ou você já imagina que daqui a 2 anos, quando nós teremos eleições nacionais e estaduais, o Max vai estar novamente tentando emplacar uma candidatura? Encerrou aí, pendurou a chuteira ou continua na luta? Eu estou apenas começando. Ontem, segunda-feira, eu tive uma notícia maravilhosa. Eu fui aprovado em uma especialização em administração pública municipal pela Universidade Federal de São Carlos. Eu comecei as aulas ontem, né? Então, inclusive, são 17 disciplinas que eu acho que vai enriquecer o nosso currículo, né? Esse currículo de analista, de escritor de livros sobre Itabuna, sobre a Bahia. Vou continuar na mesma pegada, acreditando em uma política séria, com ética, com transparência. Val, eu fui candidato a vereador pela primeira vez com 26 anos. Você foi candidato no mesmo partido que eu lá atrás, na época, né, com o Renato Costa, aquele período. Então, nessa jornada política nossa aí de 29 anos, são 6 candidaturas. Eu acredito que a política é que pode melhorar a vida de pessoas. Eu sou contra a politicagem, mas eu sou apaixonado por política. O meu irmão é candidato a vereador lá em Aurélio Leal. O meu outro irmão foi candidato a vereador na eleição retrasada lá em Jiquié também. Então, minha mãe tem um papel importante nessa trajetória nossa de política, porque desde criança ela ia acompanhar o Baldo Dantas nos caminhões, nas políticas. Minha mãe era eleitora de Ubaldo e de Renato Costa, então eu aprendi com isso. Então, eu não posso deixar a memória de Plínio de Arruda Sampaio, eu não posso deixar a memória de Leonel Brizola, de Miguel Arraes, de Pedro Simão, que são e Valdir Pires aqui da Bahia, que são os políticos que eu me norteio como referência para trilhar uma política
de cunho social, econômico e político na nossa cidade. Então, eu, claro que não vou parar. Isso me dá até forças, porque eu não cometi nenhum erro. Eu não errei na nossa candidatura. Se o nome nosso hoje está inapto, não foi por conta de irresponsabilidade minha, e sim de quem dirige o partido agora, porque é ele o responsável. Eu não tinha direito, eu não tive acesso ao DRAP. Só quem tem acesso ao DRAP, Val, é o presidente do partido. Então, não tenho senha. Entreguei tudo nas mãos do partido. Então, fica aí, 2026 está chegando, 2028 está batendo na porta ali. Quem não luta pelo futuro que quer tem que aceitar o futuro que vier. E política é o futuro do país, e eu sigo na jornada. Quer dizer que a palavra que identifica você dentro dessa realidade é resiliência. Val, eu insisto, persisto, resisto e não desisto. Resiliência. Meu irmão, eu quero agradecer a sua participação conosco, quero dizer que sou solidário a todos os acontecimentos aí que você acabou se submetendo. Sei de que você é uma pessoa muito bem intencionada, conheço você já há muitos anos, não só como educador, mas como ativista social, preocupado com o desenvolvimento humano do povo itabunense. Enfim, sucesso na sua caminhada, querido. Muito obrigado por participar conosco. Diga aí, Gabriel. Olha lá, Pode ir. Pessoal, Val, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse espaço, né? Um espaço democrático, um espaço que ouve a todos e todas. Dizer que a gente continua firme. Infelizmente, não teremos candidatura, né? A nossa candidatura foi impugnada, foi indeferida, está inapta, e a gente segue aí trilhando o caminho da verdade, do respeito. Eu preciso ter respeito aos meus possíveis eleitores e eleitoras. Eu não poderia, meu nome vai estar em urna, mas eu estou aqui afirmando que nós não temos mais candidatura, não temos condições de, em nenhuma instância, recorrer para reverter a situação atual. Muito obrigado, TVI, obrigado, Barbosa, obrigado, meu amigo Val Cabral, e obrigado ao programa Olho no Olho aqui na TVI. Valeu, querido. Obrigado também pela sua participação conosco e obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.